Olá, tudo bem com você? Bom, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre tirar a tinta da madeira antes de começar um processo de customização, de pintura ou de restauro. Então é sempre legal a gente tirar a tinta velha ou o verniz velho antes de começar o processo. Tem toda aquela coisa que eu já falei em vídeos anteriores, da gente tirar as gavetas, tirar os puxadores, tirar as maçanetas, enfim, tirar tudo aquilo que a gente puder do móvel para deixar ele bem liberado e a partir daí começar o processo de retirada da tinta, se ele estiver com uma tinta ou com verniz, que vem antes mesmo do processo de lixar. Já falei aqui sobre lixa, como escolher, como é que a gente usa e tudo mais. Hoje a gente vai falar sobre como tirar a tinta ou o verniz ou a cera desse móvel para a gente começar o processo de customização. Vamos lá? Bom, para começar a gente vai certificar que esse móvel está bem seco. Às vezes ele ficou encostado em alguma parede que tinha umidade, às vezes ele estava com alguma coisa em cima, às vezes derrubaram alguma coisa enquanto ele estava ali esperando uma reforma e ele tem alguns pontos de umidade. Então é importantíssimo você secar esse móvel antes com pano ou com um soprador ou com até um secador de cabelo, tomando cuidado com uma certa distância e tudo mais, mas manter essa madeira seca antes de começar todo o processo. A primeira forma da gente tirar essa tinta, a forma mais fácil, mais prática, é lixando. Então, dependendo do verniz ou da tinta, você vai usar uma lixa, primeiro uma lixa mais grossa, depois uma lixa mais fina para tirar essa tinta ou esse verniz. Esse processo de lixa, ele não é uma boa ideia se for para tirar cera. Você vai sentir que a lixa vai ficar toda engruvinhada com a cera e você vai gastar milhões de lixas e não vai resolver o problema. Então aí para a cera depois eu vou te contar como é que faz isso de uma forma mais eficiente. Um outro cuidado que você tem que ter, se você estiver tirando tinta ou verniz de um móvel que a madeira é muito macia, tipo um pinus, que a madeira é muito macia, cuidado com a gramatura da lixa que você vai usar, inclusive para tirar essa tinta e esse verniz. Testa sempre num lugar onde por baixo e tudo mais para você entender o que é que esse móvel está pedindo. Soprador térmico é uma outra forma de você tirar tinta, verniz e até a cera do móvel. É um instrumento que sai um ar bem quente e você tem que tomar muito cuidado porque ele pode até queimar a madeira, pode até pegar fogo. Então você pode usar o soprador, principalmente se você tiver com aquela tinta grossa, aquela tinta esmalte antiga, que foi pintada nas portas antigas, você usa o soprador, ele vai formar, aquela tinta vai formando uma bolha e aí você vai raspando com aquela espátula e vai tirando toda a tinta. Mesma coisa com o verniz, você vai esquentando o lugar, ele vai soltando umas bolhas e aí você vai raspando com essa espátula. No caso da cera, você esquenta o lugar e aí você vai tirando com uma estopa o excesso da cera. E aí depois você vai passar a lixa. Cuidados para usar o soprador. Obrigatoriamente uma luva bem grossa nas duas mãos. Um óculos de proteção, porque às vezes na hora que você passa a espátula pode espirrar e essa tinta vai estar quente. E máscara, sempre máscara, tá? Se você não tiver o soprador, você pode usar um secador de cabelo numa temperatura bem quente e ele vai fazer o mesmo efeito, talvez demore um pouco mais, porque a temperatura do secador de cabelo não atinge a temperatura do soprador, que é muito mais quente. Então, muito cuidado para manipular, muito cuidado depois que você usar no lugar onde vai colocar para não esbarrar em nada. Isso no caso do soprador, tá? Ele resolve muito bem para casos mais difíceis de tirar a tinta ou o verniz e mesmo a cera. Em alguns casos que a tinta e o verniz já estão muito antigos naquele móvel ou naquela porta que você vai pintar, às vezes só a espátula, uma espátula tipo essa aqui, ela resolve, né? Peguei uma pequenininha aqui para mostrar. Ou um raspador, que é esse instrumento aqui, tá vendo? Ele tem uma madeira aqui e aqui ele tem uma lâmina e aí você vai raspando a madeira, a tinta da madeira. Mas isso tem que ser uma tinta que já tá bem
ou foi muito mal aplicada e ela já está soltando e facilita o trabalho com a espátula e com esse raspador. Bom, agora a gente vai falar sobre os removedores. São muitos removedores, todos eles são muito tóxicos. Tem Pintoff, Striptease, enfim, são os nomes que me vêm à cabeça agora, que são nomes sugestivos na Striptease. Então, é um produto que você passa sobre essa tinta ou sobre esse verniz e ele vai levantando umas bolhas, ele vai como se a tinta estivesse soltando e aí você vai usar a mesma espátula e vai raspando. Tem que ter muito cuidado porque eles são muito tóxicos, então você tem que usar mesmo uma máscara de proteção, você tem que usar óculos de qualquer jeito e luvas, tá? Porque é muito perigoso. Se eu vou te dizer que em 7 anos eu talvez tenha usado esse removedor 2 vezes, em casos muito extremos. E vou explicar por quê. O que acontece com o removedor? Você passa, ele vai tirar a tinta, até que sai fácil, lógico que você tem que usar a mesma espátula. O problema é que ele deixa um resíduo na madeira. E aí, se ele não for muito bem limpo, se você não usar o solvente correspondente àquele removedor que você está usando para limpar essa madeira por vários dias e deixar ele descansando também por alguns dias, você corre o risco de pintar esse móvel de novo ou invernizar esse móvel de novo e aquele removedor que ficou impregnado na madeira, ele vai saindo e ele vai levantando bolha depois nessa tinta nova que você aplicou. Então assim, só em último caso, mesmo. Tá? Existem outras formas que a gente está falando até aqui. E tem agora um removedor ecológico, uma coisa meio assim, mas eu ainda não sei muita informação sobre ele para passar para vocês. Voltando a falar sobre tirar a cera. Então, muitas vezes é difícil identificar se o móvel está invernizado ou se ele está encerado. A forma mais fácil de você achar, de você entender o que é que ele tem, é passar uma lixa mesmo, num cantinho. Você vai perceber que tem cera nela. O verniz ele meio que esfarela, a cera ela gruda na lixa, uma pastinha, assim, ela forma uma pastinha. Então tem essa coisa de você usar o soprador aquecendo e tirando com um pano, uma estopa e tudo mais, porque a cera ela vai borbulhando, ela vai saindo, e aí você vai tirando e tal. Eu já usei esse método e funcionou super bem. E depois apliquei a lixa. Então, pano com vinagre, que eu ainda não experimentei, mas segundo pesquisas parece que funciona. Você molha o pano no vinagre e vai esfregando em cima da cera. Deve funcionar, né? Uma coisa mais, enfim, sei lá. E tem uns removedores para cera no mercado. Eu também pesquisei, tem alguns. E eu imagino que não sejam tão tóxicos quanto são os removedores para as tintas, né? Esses outros, eles são bem tóxicos, tomem cuidado. Então, para encerrar, vamos assim, para não errar. O que a gente tem que fazer para não errar? Pega o móvel e avalia, sempre falo isso, avalia. O que você tem na mão? É uma madeira macia? É uma madeira mais dura? Esse tipo de tinta, ela tá muito grudada? Ou será que se eu lixar ela vai sair? Ela é uma tinta mais fina e ela vai sair? Não, é uma tinta mais grossa, talvez ela só saia com a espátula, ou talvez ela saia com o raspador. Então você vai ter que avaliar, talvez tenha que escolher um pedaço desse móvel atrás da cômoda, embaixo da mesa, do lado da cadeira, enfim, algum espaço desse móvel com menos visibilidade para você fazer um teste do que é que vai tirar melhor aquele verniz, aquela tinta e aquela cera. Não esquecer de usar equipamento de segurança, óculos, máscara e luva, muito importante. E é isso. Então agora chegou aquele momento em que você me diz se você gostou e você vai escrever aqui nos comentários se ficou alguma dúvida para eu poder responder depois, que você vai compartilhar com as pessoas que gostam desse assunto, que você vai salvar para quando precisar consultar, tá lá no meio de um processo, esqueceu alguma coisa, tá salvo ali para você relembrar. E eu tô sempre aqui. Você deixa aí o seu like, você se não caiu aqui por acaso já, começa a seguir a gente. E é isso. Obrigada para você que ficou até aqui. Beijo, a gente se vê.